Olá, gente, tudo bem? Hoje estamos iniciando também o nosso querido Facebook. Então, hoje a gente vai ter essa live compartilhada também no nosso maravilhoso Facebook. Estamos aqui no Instagram, estamos esperando o pessoal para aparecer. Vou começar a chamar aqui o pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tem que acordar todo esse pessoal aqui. A gente hoje vai falar de relacionamento de casal, vamos falar dos desafios desse casal, vamos conversar um pouquinho sobre também soluções, que são soluções sistêmicas para que um casal possa ter sucesso no seu relacionamento. Um sucesso no sentido de se relacionar melhor, de ter melhor qualidade para a sua vida. Porque quem que se junta para ficar realmente aí passando mal? Quem que se junta para ficar brigando? Quem que se junta realmente para o quê? Para ficar escondido um do outro, ou para não conversar, ou para não ter um relacionamento que seja um relacionamento saudável. Por incrível que pareça, não acredito que alguém se junte por esse motivo, mas muitas pessoas acabam ficando juntas mesmo com essas dificuldades. E não buscam uma forma de sanar essas dificuldades. E isso é muito interessante. Então hoje, retornando aqui ao nosso circuito de lives de constelação familiar sistêmica, o nosso tema é Só o amor não basta, conflitos e dificuldades na relação de casal. E eu vou pedir para vocês aqui colocarem quais são os conflitos e dificuldades que vocês encontram no relacionamento de casal de vocês. A gente, quando estuda constelação familiar sistêmica, a gente estuda relacionamentos humanos. Quando a gente estuda constelação familiar sistêmica, a gente fala de pilares que sustentam a nossa vida e os nossos relacionamentos. Então é importantíssimo a gente se ater a essas questões dos pilares que sustentam a nossa vida e que sustentam também o quê? Os nossos relacionamentos. Esses pilares, quando eles não são percebidos, eles podem gerar o quê? Eles podem gerar uma dificuldade de manutenção de um bom relacionamento. Olha que desgrama! Quando a gente não obedece os pilares da constelação familiar sistêmica, quando a gente não se dá conta de que existem o quê? Existem ordens e existem normas que fazem com que um relacionamento possa dar certo, a gente começa a arrumar para o quê? Para o fim de um bom relacionamento. E muitas pessoas, por desconhecimento disso, acabam rumando para esse destino e, infelizmente, relacionamentos que poderiam seguir em frente, relacionamentos que poderiam dar muito, muito certo, muitos frutos, eles acabam ficando numa situação extremamente deplorável. Eu conheço muitos relacionamentos onde as pessoas estão sim, no mesmo ambiente, moram na mesma casa, mas eles não têm um relacionamento mais entre si. Eles não conversam, eles não praticam sexo, eles não namoram. Tudo que eles fazem ali é o que? É estar embaixo do mesmo teto. Mas aquela questão do romance que precisa nos relacionamentos não existe mais. Aquela questão do ter metas e objetivos em comum que faz com que um relacionamento seja prazeroso, que faz com que um relacionamento vale a pena, não existe mais. Então a gente começa a perceber que muitas pessoas acabam vivendo relacionamentos onde isso já não é mais uma coisa presente. Essa troca gostosa, esse crescimento do casal ou da família já não acontece mais. Uma das coisas que muita gente fala é que filhos acabam com o casamento. Olha que interessante, veja como que essa frase te toca, filhos acabam com o casamento. Veja como você sente quando eu digo para você, filhos acabam com um casamento. Isso toca você de alguma forma como verdade? O que aconteceu no seu relacionamento? O que aconteceu no relacionamento dos seus pais? Fala para mim. Filhos acabam com relacionamentos. Eu posso dizer claramente para você que os filhos, eles nem mantêm um relacionamento e nem acabam com um relacionamento. Por quê? Porque esses filhos não são eles que estão num relacionamento de homem e de mulher. Os filhos sempre serão filhos, independente do quê? Independente dos seus pais aqui em cima estarem se relacionando ou não.
Funciona muito assim, dessa forma, tá? Eu trouxe hoje aqui, a gente vai ter nosso tabuleiro, hoje a gente vai ter explicações com nossos representantes maravilhosos que estão aqui para nos acompanhar hoje na nossa querida live. Então a gente hoje vai ter o quê? A gente hoje vai ter representantes aqui para nossa live. Então, quando a gente fala de relacionamento de casal, a gente fala de duas pessoas, ok? Então, esse relacionamento ele precisa ter duas pessoas. Uma pessoa que fique aqui do lado direito e uma pessoa que fique desse lado esquerdo. Geralmente a gente tem uma visualização de um casal onde o masculino ele fica do lado direito, porque é o lado que fica o quê? Voltado para a rua, voltado para fora. E a gente tem uma representação do feminino do lado esquerdo, que é o lado que é o lado de dentro, é o lado que mantém as coisas. O feminino e o masculino, os dois são extremamente importantes para um relacionamento de casal. Sem o masculino ou sem o feminino ali presentes, sem que isso funcione dessa forma, conectados, tá? Bem próximos aqui um do outro, esse relacionamento ele tende a ter dificuldades e tende muitas vezes a terminar, mesmo que essas pessoas continuem na mesma casa. Estar na mesma casa não significa que as pessoas estão se relacionando, tenham um relacionamento, tá? Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu estar morando com uma pessoa onde eu não tenho mais as trocas que um casal saudável deve ter, tá? Então a gente tem essas duas pessoinhas. Só que antes dessas duas pessoinhas queridas, o que acontece? Quem que a gente tem antes dessas duas pessoas queridas e maravilhosas? A gente tem mais essas pessoas queridas e maravilhosas que vêm aqui. Que são o quê? Papai, opa, isso acontece, sistemicamente acontece de vez em quando, viu? Os bonequinhos, eles se mexem. Então a gente tem o quê? Nossos papais e a gente tem as nossas mamães. Então cada um aqui vem de um sistema inicial. Para que esse relacionamento possa fluir, para que esse relacionamento desses dois aqui possa fluir, tá? Primeira coisa, eles precisam se afastar do relacionamento dos pais. Porque quanto mais próximo for um filho, tá? Do relacionamento dos pais, da dificuldade dos pais de estar juntos, mais o que esse relacionamento que deveria ser o foco principal sofre. Por quê? Porque não tem como uma pessoa estar aqui e aqui ao mesmo tempo. É uma escolha, tá? Então a gente tem que escolher por deixar o relacionamento dos nossos pais e a sorte dos nossos pais com eles, para que a gente possa estar o quê? À disposição um do outro. Se um estiver aqui ou o outro estiver aqui, esse relacionamento aqui ele vai ter dificuldade, como vocês podem ver. Olha só, quanto mais eu tento ficar aqui próximo dos meus pais, mais eu preciso me separar de quem eu estou junto. Então eu tenho que fazer esse movimento para poder o quê? Para poder ter um bom relacionamento, para que eu possa seguir na vida com um bom relacionamento. Que bom, bastante gente aí entrando, tanto no nosso Face quanto no nosso Instagram. Gente, vocês que estão aí no Instagram, para a gente continuar aqui, ó, o Sr. Jodel colocou, pais às vezes atrapalham muito, os pais atrapalham muito, quando os pais não criam filhos para a vida, e sim pais criam filhos fracos ou criam filhos para si. Gente, vou convidar vocês a clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo, tá? No Instagram, e convidar todo mundo que está aí junto de você, enquanto eu continuo na explicação aqui de relacionamento de casal para vocês. Então, essas pessoas, elas precisam o quê? Estar à parte do relacionamento dos seus pais, das emoções dos seus pais. Porque se eu olhar para trás e sentir que minha mamãe ou meu papai não dá conta, eu geralmente digo para minha parceira, querida parceira, ou ela diz para mim, querido parceiro, vou ali cuidar de algo que toca o meu coração e me dói muito, e depois eu volto. Fica esperando, tá? Se der tempo eu volto. Subliminarmente é dito isso, silenciosamente é dito isso. As pessoas não se dão conta de que quando elas fazem isso, quando elas se afastam do seu parceiro ou da sua parceira, eles abrem o quê? Um espaço para que esse lado seja preenchido. Muitas traições acontecem exatamente porque numa relação, quem deveria estar aqui não está. E ele abre o lugar para quê? Para que um novo
chegue, um novo ocupante para esse lugar chegue. Então, muitas vezes, essa pessoa fica esperando, ou essa, tanto faz. Fica esperando durante um tempo até que o parceiro volte, principalmente quando existe o quê? Amor. Quando existe amor, essa pessoa espera, ela espera. Só que chega um determinado momento, isso não é algo pensado, não é algo que a pessoa fala, vou esperar um tempinho que daí eu vou lá e vou pular cerca. Não funciona assim. Esse espaço que está aberto aqui, ou esse espaço que fica aberto aqui, ele precisa sistemicamente ser preenchido. A vida segue adiante, esses espaços eles não ficam sem serem preenchidos. Então o que acaba acontecendo? Quando essa pessoa fica esperando, ela fala, e aí, volta? Volta, volta, o outro não volta, o que acontece? De repente acontece um chamado e alguém que estava lá fora, que estava circulando, acaba o quê? Chamando a atenção ou se conectando com essa pessoa, com a ausência, com a escassez dessa pessoa, e os dois acabam o quê? Tendo um relacionamento novo. E aí essa pessoa, pela sociedade, é tida como atraída. Mas o que aconteceu? De quem que é a responsabilidade desse espaço aqui estar o quê? Vazio? De quem é a responsabilidade por esse espaço que ficou aberto? Só para vocês verem que quando existe traição num relacionamento, não dá para dizer que a responsabilidade é só de um ou só do outro. Num relacionamento sempre existe concorrência de responsabilidades. Os dois concorrem na responsabilidade para que tanto dê certo quanto para que dê errado. Então, todos estão num relacionamento concorrendo para que ele seja próspero ou para que ele tenha dificuldades. Então, uma das coisas que vocês precisam saber está aqui. A gente, para ter um relacionamento melhor, o que acontece? A gente precisa se afastar das emoções dos nossos pais e do relacionamento deles, porque relacionamento deles só cabe duas pessoas, eles. Não interessa se eles estão juntos ou se eles estão separados, tá? Não interessa se estão juntos ou separados. Não interessa o que acontece aqui. Esse relacionamento, para fluir, ele precisa ser separado dos pais. O que acontece aqui, tá? Outra história. Ah, Milton, mas e quando os pais estão velhinhos? E quando os pais precisam de assistência? Joia, vocês como um casal, ou o casal em si aqui, eles sabem que como bons filhos, existe uma forma adequada de auxiliar. Existe uma forma adequada. Nem todas as formas são formas equivocadas ou erradas de auxiliar. Muito pelo contrário, existe a forma onde eu continuo aqui e sistemicamente eu dou a ajuda adequada para quem? Para meus pais. Então, isso aqui tudo pode fluir de uma forma maravilhosamente bem se você se der conta simplesmente que existe um único lugar para você com relação a seus pais, com relação a seu parceiro. E daí depois a gente tem o quê? A gente tem isso daqui que chega também para vocês. Filhinhos, bebezinhos, ó, bebezinhos, filhinhos, todo mundo aí vendo filhinhos e bebezinhos? É isso mesmo, gente. Então a gente tem o quê? A gente tem depois a chegada, eventualmente, dos filhos. E aí tem nasceram os filhos, acabou o relacionamento do casal. Gente, como eu estava dizendo para vocês, tá? Os filhos não têm capacidade para acabar com o relacionamento dos pais, porque não são os filhos que estão se relacionando como homem e mulher aqui em cima. Não são os filhos que estão se relacionando como homem e mulher aqui em cima. E eu vou aproveitar agora para responder uma pergunta do Guilherme Bueno, que a gente colocou uma enquete, tá? A gente colocou uma enquete perguntando: só o amor basta ou você acredita que precisa de mais? Ele disse que sim, que precisa de mais, e uma das coisas que ele enumerou como dificuldades no relacionamento, né, que a gente colocou, quais as maiores dificuldades que você vê hoje em dia na relação do casal? Ele falou, hoje é lidar com os filhos. Olha que interessante isso, tá? Lidar com os filhos. Tanto a mãe quanto o pai, quando ele vai aqui para frente lidar com os filhos, ele claramente não está mais no lugar do quê? De esposo ou de esposa. Por quê? Porque ele está vindo aqui e vai trabalhar nessa relação. Só que é o seguinte, para que eu
possa continuar aqui. Opa, estava virado ao contrário aqui. Estava virado certinho, olha só, o bebezinho estava de costas olhando para a mamãe. Ah, coisa linda esse negócio de constelação, adoro. Então, a gente tem o seguinte, quando eu vou lidar com os filhos, não significa que eu rompi com a mulher, só que aqui eu estou assumindo a postura de pai. Quando eu vou para a relação com a minha esposa, aqui eu entro no lugar de parceiro. Você deve entrar no lugar de parceiro para lidar com quem? Com o seu parceiro ou a sua parceira. Quando você vai lidar com os filhos, você vai no lugar de pai ou você vai no lugar de mãe. O que geralmente acontece, tá? E os relacionamentos, eles acabam o quê? Eles acabam entrando numa derrocada. É que quando nascem os filhos, muitas vezes o feminino, tá? Aquele que ama, aquele que junta, aquele que cuida, ele sai daqui e ele vai para onde? Ele vai bem pertinho daqui. E olha o que acontece. Aonde fica vago de novo? Aqui atrás. Então o que acontece? Esse aqui muitas vezes fica esperando. E aí, volta, 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 volta para cá, volta, volta. E quando não volta, o que acontece? Esse vazio ele começa a provocar uma separação, um afastamento. Que a mulher ela fica muitas vezes sobrecarregada, tá? O feminino fica muitas vezes sobrecarregado, ele fala, não tenho tempo, não consigo, é muita coisa para eu lidar, é casa para arrumar, é criança para alimentar, não dá, não dá, não dá. Então esses fatores externos ao relacionamento que tomam muita atenção do casal e que começam a gerar um processo de afastamento desse casal. Então sim, lidar com filhos é uma das maiores dificuldades de um casal quando ele constitui essa família dessa forma, onde ele tem 1, 2, 3, 5 filhos. Aqui em casa eu tenho 2, e vou falar uma coisa para vocês, é pau esse negócio, mesmo conhecendo toda a parte sistêmica, ainda assim existem o quê? Deslizes. Às vezes a gente não se olha, às vezes a gente quer o quê? A gente quer uma companhia, às vezes a gente quer um diálogo, a gente quer algo diferente do que disso que a gente vive. E aí essa fantasia gera o quê? Conflitos. Quando a gente conhece das ordens sistêmicas, como de fato aqui em casa a gente conhece e pratica, o que acontece? A gente consegue voltar rapidinho para o nosso lugar. Então as brigas ou discussões não duram. Por quê? Porque a gente sabe que essa briga, essa discussão foi um erro de comunicação. Todos estão fazendo aqui em casa o seu melhor. Mas sim, a gente incorre em erros de comunicação. E quando essa comunicação é falha, a gente, ó, pau! Então, um casal precisa saber especificamente que os filhos, eles não fazem parte da relação de homem e mulher. Eles fazem parte da família. E esse relacionamento de homem e mulher, mesmo que os dois se separem, eles sempre continuarão pais e mães. Sempre, sempre. Então, ser pai ou ser mãe independe de estar junto com a parceira, tá? Muitas vezes o que prejudica é que as pessoas não fazem ideia de qual é o seu lugar. As pessoas não fazem ideia de como realmente manter tudo isso aqui junto. Tudo isso aqui fluindo. Que seria mais ou menos fazer isso aqui. Fluir. Isso aqui, ó, fechar esse grupo. Fechar essa informação aqui e falar, ok, nós somos uma unidade. E nós temos objetivos em comum. E a gente tem um diálogo aberto. E a gente faz o quê? E a gente segue de acordo com as regras que são nossas. Olha que interessante aqui, ó. Esse movimento, ele também separa de onde? Ele separa de tudo aquilo que impede que esse casal, ele se torne um casal uno. Sabe o que acontece aqui? Se não existe essa separação, essa mulher, ela traz todas as regras desses pais, e esse homem traz todas as regras desses pais, e os dois não abrem mão das regras que eles foram criados, ou das regras dos seus pais. E o que acontece? Eles não conseguem gerar uma unidade onde eles vão ter as regras deles como casal. Aqui em casa, nós temos as nossas regras. Eu e minha esposa, a gente tem as nossas regras que são diferentes das regras dos nossos pais. E isso faz com que a gente se torne uma unidade independente e que a gente possa o quê? Por nós mesmos seguir em frente na vida. A gente não precisa ficar pedindo permissão para os nossos pais para fazer qualquer tipo de coisa. Ah, vou fazer um negócio. Eu não preciso pedir permissão para meus pais. Ah, vamos viajar. Eu não preciso pedir permissão para meus pais. Eu simplesmente tenho aqui uma unidade fechada onde eu começo a blindar esse casal, essa família, para que possa fluir. Só que para que essa blindagem funcione, eles precisam saber que tanto o masculino quanto o feminino, eles precisam estar o quê?
lado a lado. Lado a lado. Exatamente. Tanto o masculino quanto o feminino, eles precisam estar alinhados lado a lado. Vamos lá. A Camila fez uma pergunta maravilhosa. E quando existem filhos de um relacionamento anterior? Perfeita sua pergunta, Camila. Isso é uma pergunta espetacular. E eu vou dizer para vocês. Quando existe um filho de um casamento anterior, pode ser do homem ou pode ser da mulher, tá? Esse filho, ele é anterior ao relacionamento. Pela lei sistêmica, essa mãe já era mãe antes de se relacionar com esse homem. E esse homem já era pai antes de se relacionar com essa mulher. Então, isso aqui, pela visão sistêmica, tem o quê? Ele tem uma força maior e precisa ser visto antes do relacionamento atual. Porque filhos, eles ficam acima do relacionamento que vem depois. Se eventualmente esse filho não pode estar com o pai, ou essa filha, esse filho não pode estar com a mãe, o que acontece? Provavelmente isso gera uma dinâmica de exclusão. E essa dinâmica de exclusão vai provocar bloqueios e dificuldades no relacionamento aqui. Tá? E provavelmente vai provocar exclusões junto aos filhos e outras dinâmicas e emaranhamentos que ninguém gostaria de viver, mas vive muito por não saber. Tá? Então essas dificuldades de casal geralmente são por conta de emaranhamentos sistêmicos que a gente percebe, indo para uma constelação. Isso eu explico muito bem nos cursos de constelação e a gente vive isso nas práticas de curso de constelação, tá? Ou constelando para pessoas que estão buscando uma solução para os seus relacionamentos ou uma vida melhor. Outra coisa que acontece aqui bem interessante, tá? Esse homem precisa respeitar essa mãe e essa criança e esse relacionamento que veio antes dele, tá? Então, esse relacionamento anterior, ele produziu um fruto que é importantíssimo, que é esse filho. Uma coisa que eu estava vendo, muito interessante esses dias, é o seguinte, é que se existe ciúme daqui para com aqui, esse casal está fadado a ter muitas dificuldades e problemas. Por quê? Porque esse filho, a visão do ciumento é o seguinte, você vai sair com o seu ex, você vai dar vacina no seu filho, você vai sair com o seu ex para dar vacina. Não, não vai sair com o ex. Vai junto com o pai da criança. Junto com o pai da criança. Por quê? Porque essa criança, ela tem direito à paternidade, ela tem direito à maternidade. Essa criança tem direito à paternidade, tem direito à maternidade. E essa criança não pode jamais o quê? Ter esse direito revogado, ter esse direito impedido por conta desse relacionamento atual. Se isso acontecer, quem vai sofrer lá futuramente são os filhos, além das próprias pessoas. Porque se uma carga muito grande é imposta em cima de um ou em cima do outro, esse relacionamento tende o quê? A não durar. Por quê? Porque tudo aquilo que é pesado, tudo aquilo que é não natural, tende a quebrar de forma muito mais fácil. Tende a se separar, a cindir. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui não pode ficar pesado um para o outro. Eu preciso respeitar o passado da minha parceira e as vontades dela e o caminho dela de vida. Se eu quiser ter o meu caminho de vida, o meu passado e o meu direito de fazer escolhas respeitado. Para que um relacionamento flua, isso precisa ser respeitado de qualquer jeito. Senão vai ser o quê? Vai ser um relacionamento onde as pessoas vão a todo instante estarem na posição de vítima e de algozes ou perpetradores. Então, para que isso não aconteça, esses dois precisam se ver. E eles precisam perceber que a relação deles é uma relação porque eles querem estar ali, porque eles se respeitam, porque eles se amam e porque eles querem que um e o outro vivam a vida que veio para viver. Num relacionamento de casal saudável, eles não se apropriam um do outro. Eles não se apropriam um do outro. Eles tomam um ao outro, só que eles sabem que eles não são um do outro. Eles estão juntos por vontade.
E é essa vontade de estar junto que os mantém unidos, que os mantém como um casal. Então, simplesmente, isso é algo importante para você perceber, que é essa vontade que faz com que esse casal funcione, que faz com que esse casal flua, perfeito? Tá joia para vocês? Lindo, maravilhoso. Então aqui, filhos, tá? Os filhos de relacionamentos anteriores precisam mesmo ser vistos. Uma coisa que pesa muitas vezes é quando um só tem filhos. Então, esse aqui, na visão sistêmica, e como a gente vê nas constelações que aparecem nas dinâmicas de constelação, quando um só do casal tem filhos, esse aqui chega para o relacionamento já com um impedimento a mais. Essa aqui, que chega para esse relacionamento, ela precisa perceber que ele não está tão livre quanto ela. Então, num relacionamento, ela teria mais direito a ele, que tem mais obrigações. Vezes ou outra, ele precisa sair daqui para cuidar desse relacionamento com o filho, não com a ex, não com a primeira mulher. A gente na visão sistêmica não chama de ex, a gente chama de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de 25ª. Tem um outro Roberto Carlos por aí que eu não tenho a menor dúvida. Então, a gente não pode desprezar os Roberto Carlos da vida. Inclusive, sabia que quanto mais relacionamentos a pessoa tem, menor é o vínculo? Então, se você quer dar uma de Roberto Carlos ou de Roberta Carlas, vou dizer para você, a cada vez que você vai trocando o vínculo, tá? Cada vez que você vai trocando de marido ou de esposa, esse vínculo vai ficando mais frágil e mais fácil de ser rompido, só para que vocês tenham uma ideia, tá? Se você quiser, depois a gente pode explorar isso num outro momento. Mas isso acontece de forma assim, pai e bola. Isso aqui é o que acontece. Esse relacionamento aqui, então, desse pai com esse filho não pode ser o quê? Não pode ser negado por essa mulher, porque se ela negar, ela vai ter problemas. Esse aqui não vai poder estar disponível como estaria nem para esse relacionamento e nem para os filhos aqui. Imagina que depois acontece o seguinte, a probabilidade é que eles se separem se for negado o direito dele. O que vai acontecer depois? A mesma coisa que aconteceu com esse filho vai acontecer com esses. Então, filhos anteriores, eles não podem ter o direito negado do convívio com seu pai ou com sua mãe. E quando um pai ou uma mãe vai cuidar do seu filho ou da sua filha desse relacionamento anterior, a visão não pode ser do quê? Da insegurança de que ele está indo sair com o ex, com a primeira, com o primeiro. Porque quando isso acontece, isso é uma pergunta que é uma dificuldade que foi trazida pela Lucy, tá? Quando existe esse tipo de desconfiança, significa que essa pessoa que está tendo a desconfiança, ela tem algum emaranhado sistêmico, alguma história aqui. Provavelmente, papai traiu mamãe, ou mamãe traiu papai, mesmo que isso não seja conhecido, tá? Ou eventualmente alguém que veio aqui atrás, alguém que faz parte do histórico aqui da família, que vai crescendo, tá? Isso aqui vai crescendo até se tornar um infinito lá para trás, não dá nem para ver aonde termina. Mas essa pessoa que está no quê? Nesse processo de desconfiança, ela é uma pessoa que provavelmente teve alguma coisa desse tipo no seu sistema familiar, ou aprendeu isso por ressonância de campo, tá? Outra coisa que pode ter acontecido é o seguinte, essa pessoa aqui, pode ser homem ou pode ser mulher, tá? Exemplificando. Essa pessoa aqui, ela não ter recebido de mamãe o que ela precisava receber. Então ela sai o quê? Pelo mundo, buscando dos outros. E quando ela encontra alguém, ela encontra, gruda e fala, você é meu, você não pode sair de perto de mim. Se você sair de perto de mim, eu morro. Por quê? Porque existe um buraco a ser preenchido aqui. E essa pessoa, ela entende que ela consegue preencher o buraco com aquilo que está aqui. Só que não funciona assim. Esse buraco da insegurança que existe aqui, ele precisa ser preenchido aqui atrás. Porque quando um filho ou uma filha toma apropriadamente seu pai e sua mãe, do jeito que foi, com tudo como foi, ele se libera para seguir em frente na vida e saber que ele é uma pessoa completa. Que ele tem o quê? Ele tem família, ele tem um vínculo, ele tem um sistema, ele tem um clã. E aí ele pode o quê? Seguir em frente de uma forma maravilhosa. Então,
Quando existem problemas de confiança, tá? Que a gente chama de desconfiança, pode ter certeza que essa pessoa que tem a desconfiança, seja aqui ou seja aqui, ela está num emaranhamento sistêmico, de alguma forma, ela está vivendo dinâmicas que são prejudiciais à vida. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Uma das coisas que colocaram aqui, um dos maiores desafios, comunicação. Sim, comunicação é um dos maiores desafios da humanidade. Imagina num casal que convive o quê? Com constância, dia após dia, que divide, que divide o buraquinho da pastilha, da escova de dente, que divide banheiro, Jesus Cristo, que divide a mesma cama. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem... Peraí que eu acabei de ver uma pergunta aqui e me perdeu. Esse pessoal aqui que convive tanto, eles precisam ter clareza na comunicação que eles vão o quê? Ter dentro de casa. Se essa comunicação não for clara e óbvia, eles vão ter dificuldades. Eu digo sempre para o quê? Para os meus alunos, eu digo nas lives, sempre que eu vou falar de relacionamento, que o óbvio precisa ser dito. Anota aí, escreve aí. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Imagina só, você vai pedir... imagina que você pede para alguém fazer um ovo frito para você. Faz um ovo frito para mim. Esse ovo frito, ele pode ser mole ou pode ser duro. Imagina que você odeia ovo duro. Aí a pessoa, você pediu o quê? Um ovo frito. Você não falou, quero um ovo frito com gema mole. Aí vai vir o quê da desgrama? Vai vir um ovo duro para você que não teve uma comunicação acertada. Esse é o grande problema. Daí você fala para a pessoa, adoro feijão. A pessoa vai lá, faz um feijão com o quê? Com bacon. E você é o quê? Vegetariano ou vegetariana. De quem foi o problema? É de quem colocou essa comunicação para fora. Então a pessoa, ela falou, adoro feijão, faz o feijão para mim, a outra pessoa gosta de feijão com bacon, ela fez com bacon. É assim que funciona. Se alguém me pedir para fazer um ovo, eu vou fazer um ovo mole, porque eu gosto de ovo mole. Eu gosto do ovo com a gema mole. Agora, se alguém me pedir para mim um ovo com gema dura, eu faço o ovo com gema dura. Mas nós estamos condicionados geralmente a fazer o quê? A gente está condicionado a fazer aquilo que a gente mais gosta. Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo? É isso que gera para a gente muitas e muitas dificuldades. Porque a gente quer dar para o outro aquilo que nós queremos para nós. E não funciona assim. Se você quiser ter um relacionamento saudável, dê ao outro aquilo que o outro quer. Pergunte para o outro o que você quer especificamente. Quando eu fiz o meu processo, minhas formações de coaching, né? Para vocês que ainda não sabem, eu sou master no coaching desde 2011. Uma das coisas que a gente precisa ter é especificação de objetivos. Então a grande pergunta é, o que especificamente você espera nesse momento? O que especificamente você quer? Porque quando eu sei especificamente o que a pessoa quer, dá para entregar. Problemas ainda do quê? Problemas de comunicação. Imagina que você vai fazer uma lista de supermercado. Olha só como fica muito claro isso. Você vai fazer uma lista de supermercado. E aí na lista de supermercado, o que você vai colocar? O que você não quer. E você dá para a pessoa. Não quero margarina. Não quero ovo. Não quero que você traga leite. Não quero que você compre pamonha. E você dá para a pessoa e fala, agora está aqui a lista. Uma lista negativa. O que a pessoa acha que a pessoa vai trazer para você do supermercado? Você acha que ela vai comprar para você aquilo que você estava querendo? Você acha que ela vai comprar aquele iogurte que você gostaria, ou aquela manteiga que você gostaria, ou você acha que ela vai comprar aquilo que realmente você gostaria quando você dá uma lista negativa para a pessoa? De jeito nenhum. Então, é importantíssimo que você tenha o quê? Que você tenha uma comunicação clara. E a comunicação clara, ela é uma comunicação óbvia. Então, o óbvio precisa ser dito. Se o óbvio não for dito, problemas vão surgir. Vamos ver aqui. A Francimari colocou o óbvio precisa ser dito. A Julie também, o óbvio precisa ser dito. A Márcia que fez aqui constelação com a gente também, assim como a Julie. Sim, sempre. Vamos ver aqui. Tem aqui uma perguntinha. Pera aí que eu estou chegando na pergunta. O caçula do meu noivo não é filho dele. Ele descobriu há pouco tempo. Estou com dificuldade de aceitar a criança. E ele também. Como resolver? Acho que é o caçula do meu noivo, não é filho dele.
ele descobriu há pouco tempo, estou com dificuldades de aceitar a criança e ele também. Como resolver? Boa pergunta, Camila. Boa pergunta. Uma relação foi estabelecida, tá? Entre o seu marido e essa criança. Então, essa relação, pelo tempo que ela teve, ela formou vínculo. Então, eles têm um vínculo. Por mais que não seja um vínculo do que? Um vínculo genético, eles têm um vínculo e esse vínculo ele vai ficar marcado no campo de informação. Eu não sei como seu esposo reage a isso, eu não sei como que é o amor dele por essa criança. Eu só sei o seguinte, que essa criança, ela é anterior ao relacionamento de vocês. Então aí existe o quê? Existe uma necessidade dele perceber qual é o tipo de relacionamento que ele vai ter com essa criança, tá? Então isso é importante, que ele possa decidir por ele mesmo, sozinho. Ele precisa decidir qual é o relacionamento que ele vai ter com essa criança. E a você cabe o quê? Respeitar isso. Se você quiser ter essa pessoa ao seu lado, se você quiser ter essa pessoa realmente cúmplice, conectada com você, essa pessoa precisa perceber que você respeita aquilo que é importante para ele. E quando você disser exatamente isso, tá, com todas essas palavras para ele, se você quiser, ele também vai perceber que ele precisa adotar uma postura dessa se ele quiser ter você ao lado dele, se ele quiser que isso flua, tá bom? Ficou bom para você essa resposta? Como que fica isso? Porque a criança, ela não tem nada a ver com o quê? Com o que o seu noivo e a primeira esposa dele ou a mãe dessa criança tiveram ou fizeram, tá? Então, o relacionamento deles é responsabilidade deles, Camila. Então, isso você só precisa o quê? Olhar com muito amor e respeitar o passado dele. Se não fosse o passado dele, o seu noivo não teria chegado até você. Funciona assim na vida. Essa pessoa só chegou aqui porque ela teve esse relacionamento. Se esse relacionamento sumisse, uma parte do passado sumiria, e essa pessoa teria outro destino, provavelmente que não esse, tá? Então isso precisa ficar claro para todos vocês. O passado de todas as pessoas fez com que ela chegasse no seu relacionamento com você. Se você quiser excluir o passado dela, se você quiser afastar essa pessoa do passado, você vai ter dificuldades. Por quê? Eu preciso respeitar o passado da minha parceira ou parceiro. Se eu não respeitar o passado deles, eu não vou atrair respeito para o meu passado nem para o meu relacionamento. Por quê? Porque aqui tem uma parte de não aceitação. Se eu não aceito o passado dele, tem uma parte dele que eu não aceito. Olha que interessante. Isso acontece o quê? De forma muito subjetiva, muito o quê? Muito velada. A pessoa ela sente no corpo dor, ela sente desconforto e toda essa manifestação também é trocada. Mais de 70% da linguagem ela é não verbal. E quando um casal está muito próximo, eles começam a o quê? Eles começam a trocar, tá, energeticamente informações. Outra coisa para você saber agora já, dificuldades de relacionamento. Um do casal ou o outro do casal tem o quê? Tudo vibrando para atrair. Então, essa pessoa atraiu essa, assim como você atraiu essa. Exatamente por conta das suas dinâmicas sistêmicas de família, você também atraiu essa pessoa. A gente tem dinâmicas que elas começam o quê? No campo de informação, dinâmicas que vêm da nossa família de origem, nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante, que chegam até nós. E nós temos também o que? Aquilo que a gente vai vivendo desde a hora que a gente chegou aqui. Desde a hora que a gente chegou aqui. Então eu vou crescendo e me transformo nessa mulher. Mas eu faço o quê? Eu, efetivamente, vivi muitas coisas e aprendi muitas coisas. Eu aprendi a me relacionar inicialmente vendo meus pais se relacionarem. Brigando ou se amando, um mais enérgico, o outro mais apático. Os dois, hips doidos, ou os dois extremamente o quê? Sisudos, pesados. Então, eu aprendi relacionamento com eles. E muitas vezes
eu não quero ter o relacionamento dos meus pais, daí eu venho para cá, eu repito. Toda pessoa que não quer ter o relacionamento dos pais vai lá e repete. Então, isso aqui é batata. Ó, a Camila colocou aqui, ficou bom. É que estamos rejeitando ele nos sentindo culpados. Sim, claro que sim, porque exatamente o que você está rejeitando. E o sistema não comporta exclusões. Essa pessoa ela já faz parte do sistema do seu noivo. Ela já faz parte da vida do seu noivo. Excluir essa pessoa vai causar um buraco, um vazio e dificuldades. Então não pode de jeito nenhum fazer uma exclusão. Um relacionamento, se for para terminar, ele precisa terminar bem. Imagina uma criança de 11 anos de idade que a todo instante teve o convívio com essa pessoa, ter negado esse convívio. Imagina só as dificuldades que essa criança vai ter. E não são só as dificuldades dessa criança, tá, Camila? Essa dificuldade ela vai reverberar no relacionamento de vocês. Porque essa dor, essa dificuldade, ela vai ficar o quê? Pegando firme no relacionamento de vocês. Ela vai afetar o coração de vocês. Ela vai afetar o emocional de vocês. Então precisa encontrar um tema onde vocês possam ter algo chamado paz. Paz. Vocês precisam ter algo chamado paz. Para que vocês possam ter paz, não pode ter nenhum tipo de rejeição. Então, gente, o amor é extremamente importante para que a família possa funcionar. Sem amor é muito difícil. Mas o Bert Hellinger, ele sempre falava que antes do amor a gente precisa ter o quê? Ordem. Antes do amor a gente precisa ter ordem. Ordem significa eu saber qual é o meu lugar dentro do relacionamento. Ordem significa que eu vou respeitar o lugar do outro quando eu me coloco no meu lugar. Uma coisa importantíssima para você fazer é o seguinte: se você não estiver no seu lugar e se relacionando com outras pessoas fora de lugar, vamos dizer, você é uma filha e se colocou no lugar de forte perante mamãe, você olha para mamãe, mamãe não consegue, mamãe não dá jeito, eu vou lá, eu preciso resolver para mamãe. Então você se colocou no lugar da sua avó, tá? Primeiro, você já está ocupando um lugar errado. Quando eu saio daqui e vou para aqui, sabe que força que eu tenho de ação ou de resolução quando eu saio do meu lugar e vou ocupar o lugar de alguém que eu não deveria? Olha só, você foi ocupar o lugar da vovó. Zero de influência. Porque a nossa influência ela é para baixo, a nossa influência não é para cima. Existe algo que é uma ordem de chegada. A gente tem a hierarquia aqui. Então, quem chegou antes é maior do que quem chegou depois. E quem chegou depois tem que ocupar o lugar de menor com relação a quem chegou antes. Essa aqui tem poder de resolução para quem está para cá. Agora, para cá, tá na roça, esquece. E tem muita mãe, muito pai que pede o quê? Que pede assistência da filha, do filho. E fica lá. Por quê? Porque se colocou no lugar de criança. Não tem força. Não tomou quem precisava, não tomou mamãe. Ou, eventualmente, não tomou papai. E aí fica o quê? E aí fica numa posição de tentar buscar na vida, buscar no outro aquilo que só poderia ter tomado daqui. A gente tem que aceitar tudo aquilo que foi aqui para trás e tomar no coração nossos pais. Tomar os pais é diferente de aceitar os pais. Para que essa relação possa ser completa e possa fluir, essas pessoas precisam ser tomadas. Eu preciso olhar para minha mamãe e falar, ok, que bom que você é minha mãe. Se não fosse você, não seria ninguém. Eu só tenho uma pessoa da qual eu poderia nascer, minha mãe. Eu só tenho uma pessoa da qual poderia eu estar aqui com a junção com a minha mãe, que é meu pai. Não tem outra pessoa que poderia ser. Se fosse outro homem com a minha mãe, não seria eu. Se fosse outra mulher com o meu pai, não seria eu. Então, nessa atração, tá? Nessa atração sistêmica, aonde cada um deles estava a serviço do seu sistema e emaranhado nas questões dos seus sistemas, eles se conectaram e eu nasci. E eu sou o quê? Fruto dessa conexão, desses emaranhados e dessas dificuldades. E que bom que eles têm essas dificuldades, porque eu nasci. Eu adoro a vida, eu adoro viver. Eu adoro realmente o quê? Acordar e ver que eu tenho uma vida para o que eu vim fazer. Então, para que eu possa ter esse sentimento, eu preciso tomar meus pais para poder seguir em frente.
Nossos pais são extremamente presentes nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque eles estão no nosso campo sistêmico e onde quer que nós estejamos, no nosso coração ou nas nossas costas, a gente está levando eles. Nas costas você leva só se você estiver emaranhado, só se você não reconhecer a força dos seus pais. No coração, você leva com tranquilidade, com força, para seguir em frente na vida e para poder ser aquilo que seus filhos eventualmente precisam que você seja. Um filho não precisa de uma mãe e de um pai emaranhado, de uma mãe e de um pai confuso, de uma mãe e de um pai que estão no lugar errado. Um filho e uma filha precisam de pais que estão no lugar certo. Pais que estão no lugar errado causam dificuldades para os filhos, para a vida deles, para a felicidade deles, para o caminho deles. Se essa mãe resolve que ela vai abrir mão do caminho dela, da alegria de vida dela, para o quê? Para se dedicar única e exclusivamente aos filhos, para depois dizer para os filhos: eu abri mão da minha faculdade para cuidar de vocês, eu abri mão de ter sucesso financeiro para cuidar de vocês, essa vai causar um prejuízo para essas crianças que é imensurável, que vão ter que fazer o quê? Vão ter que fazer um bom trabalho para perceber que essa mãe, na verdade, ela não fez por eles, mas ela fez porque ela tinha amor no coração, e ela fez isso simplesmente porque ela queria fazer. Ela fez escolhas para a vida dela, e a escolha foi entre ir para lá ou seguir para cá. Uma boa escolha, eu acredito, que é o quê? Que é olhar nos olhos dos filhos, que é olhar para eles e falar: eu vejo vocês, eu estou aqui para vocês, e eu sou o pai de vocês, eu sou a mãe de vocês, e eu estou aqui sempre que você precisar, conta comigo. Isso faz com que um filho ele se aventure na vida, isso faz com que um filho siga em frente para cumprir o seu objetivo e o seu propósito. Os filhos devem ser criados para a vida. E quando esse casal cria os filhos para a vida e os filhos, eles crescem e eles seguem adiante na vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Esse casal, ele permanece unido. Por quê? Porque eles estavam o quê? No lugar certo. E eles criaram filhos para a vida e não para quê? Para que ficassem junto com eles. Criaram filhos que terão sucesso na vida. Crie filhos para ter sucesso na vida. Crie filhos para a vida, não crie filhos para você. Quando você faz isso, o seu relacionamento agradece, porque você tem tempo do quê? De olhar um para o outro. Você tem tempo de ver e fazer planos para permanecer juntos e seguir adiante. Gente, eu desejo a vocês realmente que essa live tenha sido maravilhosa. Se você quiser saber mais sobre constelação, amanhã a gente vai ter o nosso grupo de constelação. Venha viver o campo das constelações. É só chamar pelo nosso WhatsApp comercial, que amanhã o grupo vai ser gratuito, inclusive. Se você quiser viver o campo das constelações, vem que você vai ver muita coisa boa, vai aprender muita coisa boa. Para você que quer fazer um trabalho diferenciado de constelador, vem que a gente está com o nosso curso de constelador aberto. Então eu estou formando novos consteladores, vai ser a nossa terceira turma do ano, extremamente online, aonde eu vou ensinar tudo aquilo que uma pessoa precisa aprender para se tornar um constelador extremamente diferenciado. Adriano, também saudades de você, viu? Maria Angélica, saudades de você também. Gratidão, Flá. Muito bom. Eu espero que essa live ela tenha ajudado demais vocês. Quero realmente que vocês participem dessa formação em constelação. Mudou a minha vida. A constelação familiar mudou a minha vida. De um movimento de estagnação, de dificuldade, de não saber para onde ir, depois de ter passado por um curso de desenvolvimento como esse, a vida inteira, assim, ó, bum! Fez uma coisa maravilhosa, se abriu completamente. Então, vocês estão super, super convidados para participar da formação em constelação, para participar do nosso grupo de constelação online. E vai ser um prazer imenso ser o seu mentor nesse trajeto. A formação ela tem um formato premium e intensivo, tá? Então eu acompanho cada uma das pessoas do começo até o fim.
e também muito tira dúvida, grupos, reuniões, leitura de livros. E quem quiser se inscrever hoje, quem quiser fazer a sua inscrição hoje, eu vou dar de brinde para vocês um bônus maravilhoso que é um kit de bonecos, como o que eu uso, tá bom? Eu vou dar para você um brinde que é um kit de bonecos, como o que eu uso. Então, entre em contato com a gente aí, se alguém puder colocar o nosso WhatsApp, é o 19 99582 7778, 19 99582 7778. Eu tô aqui à disposição para o quê? Para você. Então, querendo constelar, participar, vem junto. Amanhã estaremos juntos de novo. Beijo grande e linda, maravilhosa noite para você. Até logo. Agora eu vou começar a desligar isso aqui. Deixa eu ver como que funciona. Tchau, tchau, gente. Ô, gente linda. Cristina, Silvia, saudades. Ah, que delícia saber disso, viu? Muito bom mesmo. Vem amanhã com a gente que a gente vai ver esse campo de constelação. Amanhã eu vou fazer constelação em grupo com bonecos. E você sabe que você tem que vir para esse curso também, né? Você já tá querendo fazer esse curso faz tempo. Então se joga logo, vem, Silvia, vem. Muito bom. Gente linda, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, porque eu amei fazer para vocês. Vamos lá, compartilhar no IG. E eu aqui, deixa eu concluir aqui.